Oi, meu nome é Olivia e eu vim explicar um pouco sobre as coisas que eu uso para fazer taxidermia de insetos. Quando eu crescer, eu quero muito trabalhar na área de entomologia e eu tô começando agora. E eu improvisei para poder fazer a taxidermização dos insetos. Eu uso essa placa aqui, que era um apoio de mouse, que eu não usava, e usei para colocar, para alfinetar. Esse espaço aqui é para quando eu vou alfinetar, por exemplo, libélulas são um exemplo. Ainda não achei alguma libélula, porque eu sempre gosto mais de... Eu opto a mais sobre usar animais não, insetos que eu já encontro mortos na rua. Eu não gosto do caminho de matar, porque eu tenho dor, eu tenho muita dor, eu tenho nota até de alfinetar, de colocar no meio pra fixar. Aí, esse meio aqui, por exemplo, para borboletas, para libélulas, igual eu falei, ou até para outros tipos de inseto com asas. Mas também eu uso papelão quando eu vou fazer. Tem uns bloquinhos de papelão aqui, deixa eu só pegar. Esses bloquinhos aqui, eu gosto de ajustar mais eles, porque eu gosto de usar eles quando é tipo um besouro. Porque eu tenho que ter um espaço grande e a asa do besouro, ela é muito fina e ela é bem, tipo, tem uma camada, finge que o besouro, tipo, é desse tamanho. E eu tenho uma camada, tipo, assim. E tem o espaço onde entra a asa dele. Então, é muito pequeno. Por isso. E pra alfinetar insetos que tem asas, eu uso o papel manteiga. Esse já tá furadinho aqui, porque não dá pra ver muito. Mas ele já tá furadinho, porque eu usei ele pra fazer os furos desse aqui. Não dá pra ver o que é, mas não dá pra ver muito bem na câmera. Se eu fosse mostrar assim, só pra vocês adivinharem, assim, tipo, olha, é tal coisa. Mas não dá. Isso é uma mariposinha, daquelas de chuva, que quando começa a dar frio, ou que a gente encontra nos cantos de casa. É muito comum ela. Não é igual aquelas maiores. Eu também faço taxidermia de caracol. Eu já fiz. Eu tenho esse aqui, que eu guardo num potinho. Não dá pra ver muito bem, mas eu taxidermizei ele hoje, inclusive. Eu achei ele nas plantinhas aqui de casa, lá nos fundos. E eu amo ir lá no fundo. Eu não tinha muito costume de sair dentro do meu quarto. Só que eu comecei a gostar muito de taxidermizar, muito desse negócio de insetos, de pessoas taxidermizando insetos. E eu comecei a ficar curiosa e começar a querer fazer também, porque eu achava lindo e eu tinha muita vontade de fazer. E chegando, fui descobrindo as coisas, fui separando com coisas que eu tinha em casa. E hoje eu já faço, por exemplo, aqui eu tô com uma aranha. Esse que eu mostrei no início do vídeo é uma aranha que eu achei no meu banheiro, super fofinha. Ela é bem pequenininha, mas é bem dura, inclusive. Essa daqui. No banheiro daqui de casa tem um buraco, a gente cobriu, mas ainda tem uma fendinha no canto do teto, que sai algumas aranhas de lá. Uma vez rastejou uma na minha perna. Eu ainda tinha medo de aranha. E eu também não tenho nojo. Depois de um tempo, eu perdi o nojo total que eu tinha por aranha, barata. Inclusive, eu só tô esperando o dia que minha gata sair pra caçar de novo. Porque quando começa a época de barata daqui em casa,
Aquela ali é porque elas estão lá fora. Elas juntam e elas ficam 3.000 horas caçando barata. Elas chegam com um monte pra mim. Morria de medo, inclusive. Aí, também, coisas que eu uso muito, que eu não usava muito e agora eu uso muito. Pincel de maquiagem. Eu uso muito, por incrível que pareça. Ele limpo. Não parece, mas ele tá limpo. Ele é dessa cor mesmo. Porque toda vez que eu tenho que limpar, por exemplo, um besouro. Um besouro, muitas vezes, o mais comum que tem aqui é uma das espécies de rola bosta. Perdão, o palavreado. E eles sempre são muito sujos de terra, porque eles são muito encontrados em áreas de terra e as casinhas deles são tipo buracos que ficam fundos. Mas muitas vezes a gente encontra eles voando, a gente encontra ele em árvore, preso na árvore. Muitas vezes a gente encontra. E eu não gosto de ficar gastando algodão pra limpar, por exemplo, essa aranha. Eu não usei, não usei algodão. Eu usei esse pincelzinho aqui que eu sempre uso. Tem uma seringa que eu uso só pra quando eu preciso hidratar. Eu tenho uma seringa com agulha. Ela tá lá atrás. Eu não vou pegar porque já tá de noite. Mas eu uso muito ela pra fazer borboleta. Pra abrir a borboleta. Porque ela, se você colocar na câmara úmida, que é esse aqui, que são papelzinhos ou algodão. Eu uso algodão, daqueles em disco, que a gente compra um pacote grande, geralmente. Aí tem dois. Eu parto eles no meio. Molho e molho só no meio de um, coloco outro em cima. Aí eu coloco dois, aí eu coloco o inseto aqui no meio e coloco um em cima do outro. O inseto aracnídeo. Não costuma ficar muito tempo, costuma geralmente ficar umas 2 horas aqui, porque eu deixo bem molhado, porque eu tenho medo que eles fiquem muito tempo e mofem. Eu tenho muito medo disso acontecer. Uma coisa que eu uso muito é cola branca. Essa não tem marca. Eu ganhei essa cola da minha avó. Eu pedi pra ela uma cola forte que desse pra eu colar, que ficasse transparente. Porque tem dessas colas brancas que realmente ficam brancas, tipo cola colorida. Já teve gente tentando usar e ficou branco. Mas essa aqui ela fica transparente e ela é muito boa. Ela cola bastante, a textura dela é meio grossa. E o biquinho dela, como ele é fininho, ele também é bem mais fácil de manusear em insetos maiores, quando você for usar. Um que eu uso muito é o álcool. O álcool eu uso muito para limpeza. O que eu uso é esse Sol. Aqui é álcool 70, que eu uso pra limpar tudinho, bonitinho. Porque muitas vezes quando a gente usa água, pode amolecer mais do que a gente queria. Aí, eu uso esse aqui e eu coloquei ele em 3 lugares, parcialmente. Eu coloquei ele tem ali, eu coloquei ele nesse aqui, porque fica mais fácil de eu manusear. Que aí ele fica nessa embalagem. Essa embalagem foi muito bem limpa, tá? Ela foi esterilizada na água quente. Aí, aqui eu coloco nesse negocinho de esmalte. E também, um que eu uso muito, eu tenho 3 alicates, não desse. Eu tenho esse aqui, que ele tem esse reguladorzinho aqui, porque ele é muito quando eu tenho que fazer um corte brusco. Por exemplo, quando tem muita gente que faz por maldade mesmo, que amarra insetos ou até animais mortos em árvore. Eu já encontrei muitos. E quando eu tenho que fazer um corte muito brusco dessas linhas, de tipo uma peça, tipo um nó, que eu tenho que cortar bem no nó, eu corto com um alicate. Mas se o alicate não der certo, eu também tenho tesourinhas. Eu tenho essa aqui que ela é meio curvada pro lado, ela faz assim.
Não dá pra ver muito bem, mas ela é curvada. Dá pra ver melhor quando você coloca ela em comparação a essa. E essa é mais fina também. Ela, tipo, é mais pequena, ela é menor. E essa aqui é bem mais grossa. Essas duas funcionam muito bem. E do alicate, eu também tenho esses aqui. Esse de plástico que eu tenho, ele não tem esse negocinho. Que eu tenho que manusear mesmo. Eu consigo controlar de boinha. Eu não preciso ficar com esse regulador. E ele facilita muito em alguns casos. E eu tenho duas pinças. Eu tenho uma pinça dessa de sobrancelha. As duas são de sobrancelha. Mas essa aqui, ela era meio torta. Ela é aquela com bico pontudo. E eu dei uma entortadinha nela pra ela ficar mais fina. Que ela não encosta totalmente uma na outra. Não vai aparecendo, mas as duas pontas dela não se encostam, elas ficam com um espacinho assim. Que eu uso mais pra puxar a asa, pra não fazer tanto estrago. Porque aí ela não pega em si na asa, ela pega só na estrutura da asa. Aí não quebra. E eu tenho essa aqui, que é bem fina, que ela fecha por completo. Que aí eu uso geralmente, por exemplo, no caso do besouro, pra levantar aquele tipo, um capacetezinho que ele tem. Aí eu uso pra levantar e esse aqui pra puxar a asa. Eu uso Super Bonder, por incrível que pareça, eu uso Super Bonder. De vez em quando tem uns insetos que eles não conseguem prender algumas partes, porque são muito pesadas, com cola branca, porque demora pra secar. Aí vai caindo, essa coisa aí você vai ter que colocar muita coisa. Então, muitas vezes eu não coloco muito, eu coloco só um pinguinho e eu misturo com cola branca. Mas o que eu uso muito Super Bonder é, no mesmo caso do meu caramujo, que eu taxidermizei. Eu fecho, eu achei só a carapaça dele, dessa vez. Teve uns que eu achei com ele dentro, morto, mas com ele dentro. Mas esse aqui tava só a carcaça. Aí, pra fechar, pra deixar ele bem consistente mesmo, pra não ter chance dele quebrar, eu enchi ele com uns restinhos de pano e coloquei pra fixar cola Super Bonder, que T-Bond, Terbond, a marca que eu uso, que é a que tem por aqui, mas eu também já usei Tech Bond, Super Bonder, tanto faz, cola instantânea. É o que eu uso. Alfinetes, claramente. Pode ser de costura, é porque eu pedi pra minha mãe comprar, e a minha mãe vai comprar, e eu fiquei muito feliz por isso. Que foi alfinetes mais finos, porque esses que eu tenho, eles são de costura mesmo. Eles não são tipo, ai meu Deus do céu, são super finos pra tecidos mais finos. Minha bisa era costureira antes dela falecer. E ela usava o que ela tinha. E os que ela tinha eram bem grossos. E ela deu alguns pra mim quando ela tava viva, porque eu gostava de costurar junto com ela. Eu costurava à mão. E ela costurava na máquina. Aí ela me deu alguns, que são os que eu uso, e tem uma agulha aqui no meio. Essa maiorzinha aqui é uma agulha de costura, que eu tô usando. Esses aqui são aqueles alfinetinhos. Eu uso alfinetinho meio cabeçudinho e um de bolinha. Os que eu vou comprar, eles são 0.3, de milímetro 3, que bem fininhos, mesmo com a pontinha preta. Eles são de aço, porque também não tem tanta chance deles enferrujarem e não prejudicarem a peça. E entre as coisas que a gente usa isso aqui é uma solução de soro fisiológico. E quando eu digo soro fisiológico, eu vou mostrar até a capa pra não ficar. Pode ser o de pozinho também. Eu uso esse aqui, ó. Que ele vem. Ele tá vazio. Foi esse aqui que eu usei pra encher esse aqui. Tá vazio. Depois eu vou encher ele só com água. E
algumas gotinhas. Tipo, quando eu digo gotinhas, são 10 que eu uso. Nessa quantidade aqui de soro fisiológico, eu uso só 10 gotinhas de álcool. E eu já usei. Tem 300 ml. Pra quem quer saber a medida, 300 ml, 10 gotinhas de álcool. Aí você faz a conta pra ver. Quando é muita, tipo, mais água do que isso aqui, tipo, seria isso aqui de água, eu uso 14. Não é muita coisa que aumenta. É muita pouca coisa. Porque como o animal, como o inseto, no caso, perdão, é sensível, a gente tem que usar menos coisa possível que agride ele. E isso aqui é o líquido que eu uso para molhar a câmara úmida. Então, toda vez que eu ando na rua, seja para a escola e no parque, inclusive eu vou falar daqui a pouco sobre como armazenar um inseto do jeito certo quando você achar um na rua ou na escola. Eu sempre ando preparada, então comigo nunca acontece esse negócio de, oh meu Deus do céu, eu estou desesperada, não tenho como. Aí eu sempre carrego na minha bolsa. Eu tenho um mosquetão que eu guardo ele. Aí toda vez que alguém me pergunta se eu tenho água porque eu tô com garrafinha, não tenho. Aí pode estar cheia, mas é soro com álcool, você quer? Não vai querer. E um que eu uso também é o paninho. Porque quando eu vou, por exemplo, no caramujinho, que eu guardei no álcool, pra ele durar muito tempo, também é álcool com soro. Só que nesse aqui é o contrário. Quando você vai deixar ele realmente nessa solução, é o contrário. É álcool e um pouco de soro. Só que é mais soro. Tipo, nisso aqui, aí você completa até aqui de soro. E mistura tudo antes, porque ele faz uma crosta, ele não se mistura direito. Aí você tem que misturar. Aí, primeiro a gente deixa a crosta dele só no álcool. Aí vai estender e colocar aqui, fazer bonitinho, limpar, fazer tudo isso. Aí sim vai finalizar a taxidermidação dele, que assim fica bem mais fácil. E agora eu vou falar sobre como armazenar um inseto direito em tudo isso que aconteceu. Se você tiver... uma coisa também muito importante, perdão. É uma lixa. Pega, por favor. Você vai entender, por exemplo, como você encontra muitas vezes esses negócios, essas casquinhas deles, dos caracol, ou até de besouro na rua, se encontra no meio do mato, é muito capaz deles estarem quebrados. E para não ficar tão feio, é bom dar uma lixadinha. E muitas vezes um deles estão atrapalhando você movimentar a peça. Então é muito bom você dar uma lixa. E agora falando como armazenar direito um inseto que você achou na rua, é sempre bom andar com uma câmera úmida, mas eu não aconselho deixar tanto tempo na câmera úmida, porque é igual eu tinha falado há um tempo atrás, ele pode mofar. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar uns potinhos desses. Eu sou Maria Pote. Eu não dou conta. Eu vejo potinho assim, ou uns potinhos maiores. Eu fico obcecada, porque eu gosto de colocar inseto dentro. E eu sempre levo. Por exemplo, quando eu vou num parque, eu não vou com um potinho pequeno. Eu vou com uns potão. Porque eu sei que quando... Por exemplo, quando eu vou num parque da cidade, que tiver lá no meio... Até um parque daqueles de criança que tem uns balanços. Ou até os de velho. Eu sempre levo uns potão grandes porque eles ficam geralmente em áreas verdes. E é muito comum de você encontrar algum inseto lá. E aí eu sempre levo. Mas aí você faz tipo câmara úmida, só que você pula o passo de abrir ele no meio, de molhar. Você só coloca ou um algodão ou um papel, nesse caso. Eu gosto mais de usar papel para armazenar. Você coloca um papel, aí você coloca o inseto.
Mas também, uma coisa muito boa é você usar aquelas caixas organizadoras, se você tiver. Mas eu não tô falando de umas que é pra colocar muita coisa. Eu tô falando daquelas que tem uns quadradinhos, que muita gente coloca pra guardar miçanga, por exemplo, ou guardar joia. Eu uso pra colocar insetos. Quando eu tenho uma filhinha pra taxidermizar, por exemplo, eu guardo também. E em tudo isso que estava acontecendo, de você tá levando, coloca a mesma coisa, um papel e um papel em cima. E se você souber que é um lugar que tem muito e você só tem um potão grandão, por exemplo, da sua casa, um Tupperware, você pode colocar. Você leva um rolo de papel higiênico com você, é sempre bom também. Não só para os insetos, para você também. Porque aí você faz uma camadinha no início, aí você colocou um inseto, aí você coloca outro papel, coloca outro inseto, coloca outro papel, você vai seguindo, vai fazendo tipo um bolão. Só não deixa eles apertarem, porque aí eles vão. Não vai ser muito difícil de taxidermizar ele. Só se você fizer igual. Cadê? Ai, eu não vou achar agora. Mas eu tenho uns que estão em papelzinho. Eu não sei onde eles estão agora. Não sei se eles estão aqui. Eu vou falando enquanto eu procuro, então eu vou dar uma sumida aqui na tela. Então, toda vez que você tiver, você não amassa ele se você não for colocar no papel. Porque não só tem uma chance muito grande de eles amassar. Nem é todo mundo que gosta deles prensados no papel. Eu, antes de aprender a abrir ele todo, arrumar as patinhas, essas coisas, eu fazia todos eles grudados num papelzinho. Lembrei onde tá. Esqueci que tava nessa caixa. E quando eu não sabia fazer isso, eu fazia isso aqui, ó. Essa, por exemplo, é uma asa de mariposa. Mas essa é das mariposonas grande mesmo. Só que eu só consegui isso aqui porque, tipo, eu tava andando, aí a minha amiga pegou pra ela, porque minha amiga também faz isso, e tinha caído. Aí eu peguei. Tem uma mariposinha bem pequenininha, coisa mais bonitinha. Eu amei ela, é muito fofa. Eu tenho uma aranha daquelas de palito do teto, que são parentes da Treme Treme. E eu achei muito engraçado esse nome. E elas são parentes da Treme Treme. Elas ficam com as pernas todas meio bugadas quando você coloca elas. E agora eu tenho uma bem... A minha mãe, toda vez que ela vê, ela ri, ela pergunta como é que eu achei. Porque eu achei isso aqui, por incrível que pareça, preso numa teia na minha cozinha. Olha o tamanho disso. É tipo, pra você ter noção, meu mindinho não é muito grande, mas... cara, é um terço do meu mindinho. Aí, eu não guardo muita coisa aqui, eu não tenho muitas que eu fiz isso, mas eu guardo bastante. É porque eu não coloquei esse aqui ainda, porque a cola dele tá secando. Esse aqui, e eu vou fazer desenho também. Nesse que eu vou fazer um quadro. Um mini quadrinho, eu vou fazer. Eu não vou colocar a fita nele. Meu gato miando. E eu sempre deixo guardado esses que eu não faço, tá? Eu não colo eles, eu não faço uns mini quadrinhos, eu gosto de deixar eles guardados desse jeito. E uma coisa que eu gosto muito de fazer é desenhar insetos que eu quero muito ter na minha coleção. Ah, isso aqui é muito bom você ter também. É uns papel cartão que quando você vai mexer, pra você não sujar sua mesa ou seu isopor que você usa pra... Você coloca ele, aí quando você vai mexer, sei lá, vai limpar um caramujo, você vai tirar a terra, porque primeiro a gente tira a terra, aí depois a gente coloca no álcool, tira de novo, tira mais, tira o fininho que sobrou de terra e termina. Você coloca aqui, você limpa primeiro a terra dele, o grosso da terra, aqui em cima, porque depois é só você fazer assim, ó, e jogar fora. É incrível, eu amo. E eu tenho um pequenininho, que é esse aqui, que é pra colocar nos insetos maiores. E uma coisa que eu recomendo muito todo mundo ter é isso aqui.
Esse eu uso pra desenhar os insetos que eu ainda quero ter. Por exemplo, eu quero muito ter essa mariposa. Eu quero muito achar ela um dia. Que é a Luna Monte. Eu queria muito achar ela. E olha que é o primeiro desenho do meu caderno. Esse caderno de desenho é novo. Eu fiquei muito feliz de ter ganhado ele. E outro é um caderno para você anotar as coisas que você faz sobre isso. Eu tenho algumas espécies escritas aqui. E eu tinha prometido... Ó, tô descumprindo palavra e ainda tô assumindo. Eu tinha falado pra mim mesma que a próxima taxidermização que eu ia fazer ia ser de uma joaninha. Que mentira, porque depois disso eu fiz essa mariposa e uma aranha. E parcialmente foi isso, tudo que eu quis falar mesmo. Ah, uma dica muito boa pra quem tá querendo fazer essas coisas de taxidermização e não sabe como achar, começa com os insetos pequenos. Você não vai conseguir achar besouro enormes no meio da rua, tipo, a qualquer momento ou na sua casa. Ainda mais se você é menor de idade. Você não vai conseguir achar. É muito difícil. Então, tenta convencer sua mãe de te levar no parque, ou sua avó, se você morar com sua avó, ou seu pai, se você morar com seu pai. Qualquer pessoa que você mora junto, que seja maior de idade, que seja seu responsável, pede pra ele pra te levar no parque um dia, quando tiver dinheiro, pra você poder ir achar. E faz essas dicas que eu dei. E uma dica muito boa pro soro, porque o álcool também não tem muita coisa. Tipo, o álcool é quase todo o mesmo preço. E eu uso o álcool em gel. Eu não uso álcool líquido porque ele é muito ruim. Porque ele sobe muito o cheiro. Mesmo não sendo 70, ele sobe muito mais o cheiro e ele oxida muito rápido. Então eu sempre uso em gel. Aí, o do soro, você não precisa comprar aquele litrão lá. Eu comprei porque teve uma vez que eu tava com crise de rinite, sobrou aqui em casa e eu usei. Mas você pode comprar uns saquinhos. Você nem precisa comprar. Tem uns que tem no posto, que são uns saquinhos de soro que você mistura na água. 1 litro de água e rende 1 litro de soro. É incrível, eu amo. E foi isso. Um beijo.